Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula do livro de Salmos. Estamos estudando as Escrituras no Velho Testamento e nós estamos na terceira parte gravada para o livro de Salmos, sendo a segunda aula. Tivemos a primeira aula, que foi gravada em duas partes, e continuamos aqui. Eu convido a todos agora para uma breve oração. Senhor, obrigado, Pai, por esse horário, Senhor, por esse lugar que nos recebe, Pai, por o aprendizado, Senhor, acerca das Sagradas Escrituras. Dá-nos, Pai, conforme a Tua vontade, a instrução que é vinda através do Espírito Santo, Senhor, que inspirou essa palavra, Pai, e por isso te pedimos que Tu nos auxilie no seu aprendizado. Eu já te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Sigamos em frente. Nós já vimos o livro de Salmo num esboço rápido. A revista traz, eu repeti aqui, que o autor é Davi, por ter a maioria dos salmos. Davi como autor. Davi é autor de mais de 70 salmos, entre 72 e 73 salmos, e mais outros diversos, né, como os filhos de Corá. Alguns podem ver escrito Coré, mas são os filhos de Corá. Asaf, Moisés e Salomão, por exemplo, são autores de salmos, né? Nós já vimos isso. A data provável, né? A revista traz entre 1430 e 425. Isso nos mostra que esse não foi um livro escrito como os outros, que alguém compilou um livro, em alguns casos do Antigo Testamento, pode ter sido acabado por um outro, que vai lá e acaba aquele livro, dá um final àquele livro, acrescenta alguma coisa. Mas aqui nós estamos vendo que há um período de aproximadamente 1000 anos. Isso sugere que os salmos foram compostos ao longo da caminhada e da história do povo de Israel. Portanto, em algum momento, esses escritos, não é, foram compilados, não é? Até porque, inicialmente, entende-se que os salmos eram muito mais poesias que brotavam do coração do salmista, eram resultado de momentos onde nós temos uma sugestão onde o divino encontra o humano. Eram resultados de experiências com Deus, experiências verdadeiras, experiências transformadoras. E disso, o transbordar dessa experiência era louvor e adoração. Pelo reconhecimento da grandeza desse Deus, do poder desse Deus, do cuidado e do amor desse Deus para com esse povo. Dessa experiência brotavam essas poesias que são sugeridas como expressões de louvor. Então, essa é a parte da aula onde a revista traz essa ênfase sobre esse estilo poético que tem a ver com louvor. Então é uma expressão musical, é uma expressão poética, que nos leva a um sentido de adoração, de oração, de entrega. Esse livro que é escrito
no sentido do homem se dirigindo a Deus, ele difere de alguns escritos, porque em sua maioria é um escrito onde Deus quer falar ao homem. Nesse livro, o homem se abre para Deus, numa atitude de quebrantamento honesto. Por isso que nós vamos ver no livro de Salmos momentos de uma certa inquietação, momentos de muita entrega, de muita honestidade, porque o Salmo quer ensinar a mim e a você essa atitude de total rendição, onde não há a menor preocupação em dourar a pílula, não há a menor preocupação em parecer bem diante de Deus. Por isso que o Salmo, ele nos ensina a orar. Ele nos ensina mais que isso, ele nos ensina a adorar. Então vejamos o seguinte: a revista propõe algo que eu gostaria de ler. Quem tiver a revista, né? A revista eu já apresentei nas outras aulas, essa revista do Antigo Testamento, é o primeiro módulo, né? O primeiro volume da revista, são 2 volumes. O segundo volume nós veremos após este aqui. Esse primeiro volume nós estamos no tópico número 3 da aula proposta pela revista, e a aula da revista traz nesse tópico que trata-se de anotações musicais. Então diz assim a revista: nos Salmos, a primeira coisa que vemos antes da mensagem é a anotação musical. Você verá que, além de específicas, são muito curiosas. Para os mais intrigados, vale a pena uma pesquisa a respeito da música na antiguidade. Existem muitas fontes, internet, livros, onde você pode se aprofundar um pouco mais sobre a música nessa época. E aí diz o seguinte: vejamos as anotações mais interessantes e os salmos em que constam tais anotações. E ela traz alguns exemplos de anotações interessantes, anotações musicais. E ela diz o seguinte, que no Salmo 4, diz assim: ao mestre do canto. E ela vai dizer o seguinte: com instrumentos, instrumentos de cordas. Então ela vai dar essa anotação musical, e ela vai instruir para que seja dessa forma esse salmo recitado ou cantado, não é? Não há uma indicação proibindo que a gente possa recitar um salmo sem ser em canto, mas não dar ao salmo essa dimensão que ele tem, também tira dele, às vezes, até o entendimento, porque notamos que tem entonações, que tem ênfases, e quando a gente lê o salmo dessa forma, ele toma uma outra dimensão e ele nos ensina de forma muito mais profunda, fora que o seu entendimento fica muito mais fácil. Então vejamos o seguinte: no Salmo 5 está dizendo assim: para flautas. Aqui Salmo 8, 81, 84. Segundo a melodia, os lagares. Está escrito assim. Desde aquela época, o pessoal já usava jingles, né? Então, a orientação aqui é empregar uma melodia conhecida para ensinar uma verdade, né? Há uma verdade nova.
a ser ensinada, então se utilizava um jingle, né? Uma orientação uma melodia conhecida, né? Então você vê o seguinte, no Salmo 53 diz o seguinte: Salmo para cítara. Para cítara. Então veja que esses relatos, eles vão nos dando essa conotação musical, né? Nós vamos encontrando nos salmos isso, né? Eles podem ser vocais, né? Porque há no Salmo 46, em voz de soprano. Ora, na Bíblia há menção de soprano e baixos, né? Então essas são expressões do mundo da música, né? Para quem toca, para quem canta, e traz para nós a certeza de que esse é um livro que nos ensina a orar, nos ensina a adorar, e mais do que isso, nos ensina a cultuar. Porque quando entendemos com a integridade com que o coração do salmista está exposto, é que entendemos a forma com que chegamos ao culto. Que o culto não é algo que alguém está fazendo e que eu vou assistir. Eu estou cultuando. E eu preciso estar de forma íntegra diante de Deus. Não devo me preocupar, inclusive, se naquele momento me encontro faltoso, triste, desesperado, seja o que for. Deus me quer diante dele no estado que eu estou, e ele não quer que eu me sinta diferente, me preocupe com como eu estou para estar diante dele. Ele quer que eu venha perante ele, abra meu coração e me derrame diante dele, para permitir que ele possa trabalhar no meu interior e mudar essa realidade. Por isso que nós vamos ter daqui para diante uma tônica de que há também um contexto, não é? Então você tem a anotação também contextual. E aí eu queria trazer que a revista diz o seguinte, que no contexto eu posso ter o entendimento de que o alvo do louvor é Deus, o adorador é aquele de coração limpo, de coração limpo. Qual o conteúdo a pessoa e a obra de Deus? O conteúdo do louvor é a pessoa e a obra de Deus. Em que momentos? Então, momentos
todos os momentos. Como louvar? Não sei se vai caber, vamos lá. Como? Como louvar? Com toda riqueza de instrumentos vozes e sons. Que forem santos, separados e consagrados ao Senhor. Como? Com toda a riqueza de instrumentos, vozes e sons que forem santos e consagrados ao Senhor. Amém? Seguiremos agora para uma aplicação mais pessoal. Amém? Vejamos. Vejamos. Nós vamos agora para os tipos de salmos. Temos lamento, ou seja, você tem um pedido de ajuda. Mas termina em louvor. Gera confiança. Messiânico. Deixa eu trocar o lápis. Senão não vai dar para enxergar. Messiânico. Fala de Jesus. A palavra, de uma certa forma, já o define. Salmo didático, para ensino. Salmo de confissão. É um requisito para se louvar a Deus de verdade. Para louvar a Deus de verdade. Um bom exemplo é o Salmo 51. Testemunho. O autor conta o que Deus faz no meio do seu povo, na vida do seu povo, não é? Então é um testemunho da obra. Poxa, os lápis hoje estão me deixando na mão.
Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Obra de Deus na vida do seu povo. Sabedoria é a palavra de Deus que leva o crente ao temor do Senhor. Então leva ao temor a Deus. Leva ao temor a Deus. Peregrinação. Eram verdades cantadas está muito claro. Deixa eu mudar aqui um minuto só. Eu vou escrever no preto mesmo. Eu quis fazer uma ênfase para mudar o texto, mas não está dando certo. Vamos lá. Verdades que o povo cantava, né? Elas eram cantadas pelo povo durante as viagens aos cultos em Jerusalém. Jerusalém ficou ilegível, não foi? Perdão. Jerusalém ficou aqui ilegível, mas ou seja, peregrinação. Eram verdades cantadas pelo povo de Israel quando iam em viagens aos cultos em Jerusalém. Então, a gente já viu em aulas passadas a frase que diz, subir a Jerusalém, né? A gente já viu em algumas aulas onde eu desenhei que o relevo da região onde está Jerusalém, Jerusalém fica num alto, né? No alto de um monte. Você tem aqui uma certa área plana na beira-mar. Aqui está o mar Mediterrâneo, o mar grande que eles chamavam. Aqui vem uma região de montanha, aqui vem outra bem mais baixa, e aqui outra região de montanha. Jerusalém eu estou aqui fazendo um desenho muito ruim, eu não sou bom desenhista, mas Jerusalém fica aqui, ó, no monte, né? Aqui fica a área litorânea, aqui onde está o mar, aqui é uma região litorânea até a região da montanha, aqui fica Jerusalém. Aqui é bem mais baixo, onde está o Mar Morto, dito como se fosse uma das maiores depressões da Terra. Então esse povo, quando viajava, né, aquele mapa que a gente faz aqui então, quando eles viajavam para ir ao culto em Jerusalém, eles iam cantando, né, os feitos de Deus, né? E então eram os de peregrinação, né? E tem por fim o histórico. Eles abrem janelas, flashes da ação de Deus na história, né? Os feitos de Deus na história, né? Então eles abrem esses lampejos, esses flashes da ação de Deus na história, são os históricos. Então esses são os tipos de salmos. Nós já vimos no livro de Salmo
que na visão panorâmica ele relata esses momentos de adoração através do canto da oração durante 1000 anos. Você tem salmo com autoria atribuída a Moisés, que viveu lá no Êxodo, né, até o momento do povo entrar na Terra Prometida, onde ele é sucedido por Josué. Moisés morre e não entra, não atravessa o Jordão com o povo. E a gente já viu isso, então nós vimos aqui que tem mais ou menos aqui 1 milênio, tem mais ou menos aí 1000 anos da história desse povo, onde isso se passou. E alguém compilou, né? Alguns atribuem a compilação desse livro a Esdras, mas alguns estudiosos entendem que Esdras só fez isso junto com Neemias, já para fazer uma segunda compilação, que já existia uma. E aí, quando eles foram reconstituir o templo, a espiritualidade do povo, o muro, eles foram, né, junto com Zorobabel, vai Zorobabel primeiro, depois vai Esdras e depois Neemias. E eles vão fazer exatamente, cumprir esse papel de restauração, né? Há um simbolismo, há uma verdade, um pano de fundo nisso, uma verdade que vem intrínseca a isso tudo, de reconstrução dessa espiritualidade, nessas dimensões. E aí é nesse momento onde alguns estudiosos atribuem a Esdras o trabalho, junto com Neemias, de ter compilado de uma forma mais atual esse livro. Depois ele pode ter passado por um outro arranjo, sempre para dar a ele mais entendimento. Então vejamos o seguinte, eu anotei aqui algumas instruções importantes para a gente saber sobre o livro de Salmos. A palavra salmo, ele vem do grego psalmoi, que é uma transliteração da palavra música. Música, né? Não vai caber aqui, mas vamos lá. Então, música, olha que a palavra-chave é louvor. Então, louvor é a música no sentido onde eu elogio, eu dou ênfase à grandeza de Deus. Então, através da música, eu louvo ao Senhor. Então vamos lá. No original hebraico, né, também transliterado, mismor, que também quer dizer música. Então vejam que mais um elemento para a gente ver isso. Esse livro é uma outra curiosidade. O livro de Salmo é o maior livro da Bíblia, são 150 salmos, né? E ele é o coração do Velho Testamento, né? E ele é utilizado como um inário, né? Eles levavam ao templo, né, como inário, mas mesmo antes do templo ser construído, nós entendemos que os salmos já vinham, porque ele pode estar se referindo ao lugar de adoração como tabernáculo. Então, sigamos. Uma outra curiosidade do livro de Salmos é que ele tem sido mantido também na tradição cristã como um livro, como uma referência para aprender a orar e a louvar, não é? Então, essa questão de abrir o coração, né? Expressões como por quê? Até quando, Senhor? Mostra o quanto o salmista estava ali entregue naquele momento, com inteireza de coração. Então, o livro de Salmo também está nos ensinando a olhar para os feitos de Deus, mas também para os momentos e circunstâncias que nos encontramos, com verdade, com honestidade, sem se preocupar de irmos diante de Deus para adorá-lo em verdade. Amém? É assim que queremos viver diante de Deus.
Bem, dois exemplos iniciais já do livro de Salmos, da grandeza, do poder e da maravilhosa obra que contém esse livro. Vejamos o seguinte: Salmo 1. Eu quis um pouco diferente da revista e fui buscar num comentário de Rick Warren, eu já citei ele aqui para vocês, de que o Salmo 1, aliás, esses dois salmos, eles iniciam nos dando uma lição profunda, não é? Porque ele vê o seguinte: esse salmo aqui é um salmo para o indivíduo, bem-aventurado, não é? Então qual é o assunto principal? Dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. São também dois destinos. Destino do justo e destino do ímpio. É assim que está descrito: o caminho de um e o caminho de outro. Vai dar em lugares diferentes. São dois caminhos e dois destinos. Mas aqui é bem-aventurado. Ele foca no indivíduo, no caminhar de cada um. Então ele fala da luta do justo. Ele vai da distração à atenção. O indivíduo começa distraído e termina atento. Salmo 2. É o triunfo do ungido do Senhor. O triunfo do ungido do Senhor. Aqui a ênfase já é no grupo, porque ele termina como bem-aventurados e ele fala do destino do povo de Deus. E assim eu espero encerrar essa aula dando a você uma visão do livro de Salmos e motivando você a ler esse livro com um coração rasgado diante de Deus, sem absolutamente nada que possa atrapalhar esse momento de adoração, de culto. Porque era assim que o salmista fazia, separando Deus da natureza. Deus é Deus, a natureza é a natureza. Ele olhava para a natureza e via a obra de Deus. Mas ele nunca confundiu, como os cananeus, com muitos povos que adoravam sol, lua. Esse povo já tinha esse privilégio de ter a revelação, de ter um Deus. E esse povo quer dizer a mim e a você que esse Deus está aqui hoje com você, esperando que você venha contrito e íntegro diante dele. Não se preocupe. Muitas vezes o nosso sentimento, porque pecamos e porque estamos num estado lastimável, é correr para longe de Deus envergonhado. Deus quer o contrário. Deus quer que você corra para os pés dele. Não importa o estado que você esteja. Se permita a Deus mudar o que está no seu interior. E você vai experimentar o poder dessa obra. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo para você. Esse é o meu obrigado. Desejo a você um domingo de paz, de culto, de louvor a esse Deus. Que Ele nos perdoe e que Ele restaure a comunhão conosco, através do culto logo mais. No nome de Jesus é assim que eu me despeço de você, na esperança que você leia esse livro, medite e cresça em aprendizado. Tchau!